Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Comerciantes do centro de São Paulo revelam que nem mesmo o policiamento reforçado tem inibido os assaltos na região. Imagens exclusivas obtidas pelo Jornal da Record mostram a ação de criminosos no entorno da rua 25 de Março, maior polo de comércio popular da América Latina. Novos flagrantes chamam a atenção para crimes que já não são novidade. Sem esconder o rosto, de arma na mão, uma dupla invade uma importadora em plena luz do dia. Os assaltantes levam mochilas e sacolas com artigos de alto valor. Eles sabiam exatamente o que estava dentro das bolsas. Os criminosos agem dentro e fora das lojas. Cercam a vítima em abordagens violentas, como essa em que o grupo leva a corrente no pescoço do homem. Não é só na 25 de março. Na região central de São Paulo, foram registrados quase 17 mil furtos e roubos no ano passado, um número 64% maior que no ano anterior. Protegidos pelo tumulto, pelo excesso de gente, os criminosos estão cada vez mais ousados. E, segundo os comerciantes, nem sempre se intimidam com a presença da polícia. Só nos 2 primeiros meses desse ano foram registrados quase 3 mil furtos e roubos aqui na região da Sé, na única delegacia responsável pela região, o que tem assustado os comerciantes e afastado os consumidores. Com a Paula aconteceu na semana passada. Eles tomaram meu celular e levou embora. Até a aliança eu tirei do dedo, com medo. Enquanto os criminosos se exibem, os comerciantes com medo preferem se esconder. Muitos resolveram fechar o negócio ou mudar de endereço. Caiu muito o movimento. Muita gente prefere fazer compra online do que vir pessoalmente comprar aqui na 25. Esse empresário atua na região da 25 de março há 30 anos. Mesmo investindo em segurança privada, não está livre das abordagens. Eu pago segurança para me correr escolta e mesmo assim são assaltados. Aqui precisa da inteligência. A inteligência vir e fazer um mapeamento como eles agem. Porque o confronto direto não vai dar certo. O que vai dar certo é a prevenção. Para esse especialista, a violência só será reduzida na região com uma ação conjunta, que vai além das medidas na área da segurança pública. Muitos desses furtos e roubos, eles são efetuados para sustentar o vício. Não é apenas um problema de segurança pública, é um problema de saúde, é um problema social. Consumidores e comerciantes têm pressa. As 5 lojas desse empresário chinês já foram invadidas, mais de uma vez, e segundo ele, pelos mesmos criminosos. Indignado, ele diz que não aguenta mais ver a violência virar motivo de piada. O ladrão passa na minha loja, ele dá a mão para mim. Fala, amigo, eu não vou roubar você. Eu sou profissional, pode acreditar. Olha o cara de pau isso. Isso é chocante. A Prefeitura de São Paulo informou que reforça o trabalho conjunto da Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Militar no centro da capital. E também ampliou o convênio com o governo do estado para pagar jornadas extras a policiais militares na região. A PM reafirmou que realiza policiamento preventivo e operações táticas de combate ao crime no centro. Também reiterou a importância do registro de boletins de ocorrência por parte das vítimas. Um levantamento mostra que o número de roubos e furtos de motos de luxo aumentou em São Paulo. Segundo especialistas, os criminosos usam os veículos de alta cilindrada para ostentar em bailes funk e nas redes sociais. Nas ruas, o pancadão. Os bailes funk em São Paulo atraem uma multidão de jovens em busca de diversão e ostentação. São muitas motos, a maioria importada. Sem capacetes, os rapazes se exibem. Especialistas acreditam que o desejo de ostentar nos bailes funk e nas redes sociais está diretamente ligado ao crescimento no número de roubos e furtos de motos de luxo em São Paulo. Só nos 2 primeiros meses de 2023, foram quase 600 casos desse tipo no estado. O levantamento da empresa de rastreamento mostra que esse número é 32% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.
E em 75% dos casos houve ameaça ou violência contra as vítimas. Roubos para essas motos de altas cilindradas não são para consumo de peças, né? São para ostentação e prática de outro crime. Durante a fuga, os bandidos têm uma moto potente, passam acima da altura dos retrovisores dos carros e eles conseguem fugir com mais facilidade aí de uma possível abordagem da polícia. Os criminosos agem em grupo, como nesse flagrante da última madrugada. 4 homens renderam um casal que estava na motocicleta de luxo. Ainda de madrugada, a polícia prendeu 2 homens que praticavam crimes com uma moto roubada de 900 cilindradas. O veículo, avaliado em R$80 mil, foi devolvido ao dono. Há poucos dias, este motociclista foi surpreendido por criminosos que chegaram também de moto. Um deles sai pilotando o veículo enquanto os outros rendem a vítima. Hoje, um dos suspeitos foi detido e a moto recuperada. Veja agora outros destaques do dia. Governo desiste de taxar compras internacionais de até $50. Congresso recebe projeto que controla gastos públicos. Operação do Ministério Público revela que Jogos de Palmeiras e Santos estão sob suspeita de manipulação. Quase metade dos cigarros consumidos no Brasil vem do crime organizado. Estimulante Melzinho do Amor é vendido mesmo proibido pela Anvisa. Na série especial, os perigos de golpes em jogos eletrônicos e do tempo excessivo na internet para a saúde mental dos jovens. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. A popularização da droga conhecida como K9 se tornou um desafio às autoridades de segurança pública. Para tentar combater o tráfico, as polícias de São Paulo têm treinado cães farejadores para identificar os entorpecentes sintéticos, aqueles criados em laboratório. Os cães têm até 300 vezes mais capacidade do que o homem de identificar cheiros. Utilizando amostras de drogas apreendidas pela polícia e cedidas com autorização judicial, o Batalhão do Canil de São Paulo reforçou o treinamento dos cães por causa do avanço de drogas como a K9, a maconha sintética. O treinamento começa num espaço fechado, com o mínimo de distração. A droga é colocada em recipientes presos numa placa. O cachorro é ensinado a identificar onde está o entorpecente. Ao encontrar, ele senta. Quando acerta, ganha recompensa. Ele não tem nenhum contato direto com a droga. Ele sente a fonte contínua do odor do entorpecente ou do explosivo que ele está sendo treinado a localizar. Em 2022, os cães da PM Paulista trabalharam em operações que levaram à apreensão de 4 toneladas e 609 quilos de entorpecentes, um recorde histórico da corporação. Este ano, já ajudaram a encontrar 1 tonelada e 302 quilos de drogas. O Canil Central da Polícia Militar de São Paulo conta hoje com 51 cães farejadores de drogas, pessoas e explosivos. São cães das raças Pastor Belga Malinois, Pastor Alemão, Pastor Holandês e Labrador. Entre eles, o Tanque. Ele é Malinois e está na Polícia Militar há 5 anos. Em todo o estado existem outros 27 canis. Em casos de operações especiais como essa de combate à K9, todos esses cães passam por um novo treinamento. São drogas que, ao contrário de outras tradicionais, elas não são sensorialmente perceptíveis na fiscalização. Então, elas não deixam odor característico, elas não têm um visual característico, ou seja, elas podem ser escondidas de forma muito mais fácil do que em relação a outras. Aí entra o diferencial dos cães. E tem odor. O cão consegue, se bem formado e bem treinado, consegue distinguir, discriminar, como nós chamamos, e localizar. A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar os envolvidos na morte de uma mulher de 72 anos numa tentativa de roubo na praia de Copacabana. A família não se conforma. É uma morte estúpida, na medida em que a gente jamais poderia imaginar que isso pudesse acontecer com a Lalá.
Lalá é a Lair Meirelles Barbosa, de 72 anos. A aposentada passeava com duas amigas no calçadão de Copacabana quando foi atacada. Segundo testemunhas, os criminosos tentaram arrancar este colar do pescoço de Alair. A idosa se desequilibrou e caiu no chão. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Os parentes dizem que a vítima tinha medo de andar pelo Rio de Janeiro e tentava se precaver. Ela não andava com cartão de débito na bolsa, ela não andava, por exemplo, com o celular com aplicativo, ficava em casa do banco porque ela tinha medo de roubarem. Então ela tinha essa preocupação. Eu tenho inclusive dúvidas se o cordão que ela estava usando era de ouro, porque ela não andava com joia, com nada disso. Um menor chegou a ser apontado como o autor do ataque, mas como não foi reconhecido pelas testemunhas, foi liberado. O jovem de 17 anos tem 6 passagens pela polícia. Entre os registros está uma agressão a 2 turistas da Eslováquia durante um assalto também aqui na praia de Copacabana. Os investigadores agora buscam imagens de câmeras de segurança para tentar confirmar a participação dele no novo ataque. Copacabana é o bairro com o maior número de idosos do país, segundo o IBGE. Por aqui, sair de casa virou preocupação. Roubaram da minha irmã um cordão, 2 indivíduos perseguiram a gente até ter a oportunidade e roubaram. A gente caminha porque é preciso, mas caminha com medo. Uma mulher suspeita de exploração infantil foi presa hoje em Belo Horizonte. Ela era procurada pela polícia desde março, suspeita de abandonar crianças sozinhas em um apartamento, sem água nem comida. Depois de ser reconhecida com uma touca na cabeça, Terezinha Pereira dos Santos foi presa com 2 crianças em um ponto de ônibus de Belo Horizonte. Foi a partir de uma denúncia da nossa comunidade que foi possível identificar essa senhora com essas 2 crianças novamente numa situação degradante, novamente numa situação temerária. As 2 meninas, de 5 e 7 anos, são netas dela e ficarão sob proteção do Conselho Tutelar. A mulher, de 53 anos, foi encaminhada para esta delegacia especializada na proteção à criança e ao adolescente. Terezinha estava com o mandado de prisão em aberto desde o dia 20 do mês passado. A mulher é investigada pelos crimes de abandono de incapaz, tortura, maus tratos e cárcere privado. Ela também é suspeita de envolvimento na morte de um menino de 4 anos e de exploração de trabalho infantil. As investigações começaram em fevereiro, depois que 2 meninos de 6 e 9 anos foram encontrados abandonados, sem água e sem comida, em um apartamento. Segundo testemunhas, Terezinha morava com várias crianças e as obrigava a trabalhar, buscando lenha e na construção de barracos. Terezinha Pereira dos Santos ainda não constituiu advogado. O presidente Lula se reuniu com governadores, prefeitos e ministros para discutir a violência nas escolas. Mais de 3 bilhões de reais vão ser investidos em ações para prevenir ataques. Representantes de todos os poderes, além de lideranças estaduais e municipais, debateram a segurança nas escolas. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração que nós não servimos para muita coisa. Porque nós não sabemos resolver o problema real. O governo vai liberar 3 bilhões e 100 milhões de reais para serem investidos em infraestrutura, equipamentos, formação e apoio nas escolas. Todos precisamos nos envolver para garantir segurança às nossas crianças e jovens nesse país. O Ministério da Justiça também tem investigado ações criminosas nas redes sociais. Segundo o ministro Flávio Dino, 756 perfis potencialmente criminosos foram retirados do ar. Quase 700 adolescentes e suspeitos foram intimados a prestar depoimento. Isso mostra que nós estamos diante de uma epidemia. Isso permite, de modo muito eloquente, cabal, dimensionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa. 3 assaltantes em 2 motos cercam um carro numa esquina do Rio de Janeiro.
2 descem, um deles armado, e abordam o motorista. O outro dá cobertura. Em menos de 1 minuto, eles roubam os pertences da vítima, que fica sem reação. Segundos depois, o homem vê uma viatura da polícia e avisa sobre o assalto. Mas os criminosos já tinham fugido. O governo entregou hoje ao Congresso o projeto com regras para controlar os gastos públicos. A entrega do texto foi no fim da tarde. O presidente Lula e ministros se reuniram a portas fechadas com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no Palácio do Planalto. O chamado arcabouço fiscal é a proposta do governo para equilibrar as contas públicas. Segundo o texto, o crescimento máximo dos gastos públicos deve ser de 70% de tudo que o governo arrecada. Por exemplo, se a arrecadação crescer 100 bilhões em um ano, o governo federal poderá ampliar os gastos no ano seguinte em até 70 bilhões. Mas existem regras de segurança. Em anos de crise econômica, com queda na arrecadação, as despesas do governo não podem subir mais do que 0,6%. Se houver crescimento acelerado e muita arrecadação, as despesas não poderão subir mais do que 2,5%. A principal mudança com relação à proposta, que já havia sido apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é a ampliação das despesas que ficaram fora do limite de gastos. Antes eram apenas o Fundo da Educação Básica, o Fundeb e o Piso Nacional da Enfermagem. Agora serão 13 itens. Entre eles, os recursos usados em casos de calamidade pública e as despesas não previstas da Justiça Eleitoral para as eleições. Nós temos várias receitas extraordinárias que são consideradas para fim de equilíbrio orçamentário. Nós excluímos isso da regra de gasto justamente para dar segurança de que a despesa vai andar sempre atrás da receita, de forma sustentável. Caso o governo não consiga cumprir os resultados previstos na meta, o presidente da República terá que se explicar ao Congresso Nacional, detalhando as razões e as medidas de correção. O governo precisa das novas regras fiscais aprovadas o quanto antes pelo Congresso para planejar adequadamente o orçamento público para o ano que vem. No momento, a proposta orçamentária prevê 2 cenários diferentes. Lideranças da Câmara falam que será possível votar o texto do novo arcabouço fiscal no plenário em até 3 semanas. O relator do projeto será um deputado do Progressistas, partido de Arthur Lira. Nós temos um compromisso e um desafio muito grande de discutir uma reforma tributária no primeiro semestre. E é importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Portanto, a gente tem prazo. O presidente do Senado acredita que haverá uma aprovação rápida. Minha expectativa é de uma tramitação célere, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. É muito importante se ter o arcabouço fiscal aprovado para o equilíbrio das contas públicas. Então, nós vamos nos dedicar muito à apreciação rápida do arcabouço fiscal como iniciativa do governo. E agora à noite, o presidente Lula assinou um projeto de lei que garante recursos para o piso de R$ 4.750 para enfermeiros. O valor é uma referência para o salário mínimo de categorias como os técnicos e auxiliares de enfermagem. O texto precisa ser aprovado pelo Congresso. O governo voltou atrás e vai manter a isenção de até $50, equivalentes a R$ 248, em compras internacionais feitas por pessoas físicas. Na semana passada, o governo justificou o fim da isenção com a necessidade de evitar fraudes na importação de produtos. O presidente Lula disse diretamente ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o melhor a ser feito para não prejudicar os consumidores é reforçar a fiscalização com medidas administrativas da Receita Federal. Haddad confirmou que a isenção de até $50 será mantida, mas garantiu que o combate à ação ilegal de empresas estrangeiras não será deixado de lado. Segundo o ministro da Fazenda, um grupo foi criado hoje para estudar como outros países combatem esse tipo de fraude tributária. Nós estamos já, desde hoje pela manhã, verificando práticas internacionais para dificultar a fraude, porque esse é o grande problema, em especial de uma empresa. Mas nós já recebemos, conforme eu já havia adiantado, manifestação de apoio da Shopee, que é um grande portal, da AliExpress, que também é outro grande portal, de toda a rede varejista brasileira, que inclusive tem portais eletrônicos,
todo mundo dizendo que a Fazenda tem que perseguir o objetivo de impedir a concorrência desleal. O Ministério da Fazenda estimava arrecadar no ano que vem mais de 8 bilhões de reais com o fim da isenção. Vamos a um destaque internacional. Pela segunda vez desde o início do conflito no leste europeu, o presidente russo Vladimir Putin visitou uma zona de guerra na Ucrânia. O governo russo divulgou hoje imagens do presidente Vladimir Putin nas regiões de Kherson e Luhansk, territórios considerados anexados pelo Kremlin, mas que são contestados pela Ucrânia e comunidade internacional. Kiev condenou a visita do líder russo ao país. Detido há 20 dias na Rússia, acusado de espionagem, o jornalista americano do The Wall Street Journal reapareceu hoje no Tribunal de Moscou. Durante a audiência, ele ficou preso numa espécie de prisão de vidro. O jornalista americano pediu que a sua prisão preventiva fosse convertida em domiciliar para que ele deixe a penitenciária. Mas Evan Gershkovich teve o pedido negado, mesmo com o apelo dos Estados Unidos e de embaixadores de países do Ocidente. Na parte política, os efeitos da fala do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia continuam ganhando repercussão. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que qualquer ideia que leve em conta os interesses da Rússia merece atenção e certamente precisa ser ouvida. Kiev também divulgou um comunicado no qual convida o presidente do Brasil a visitar o país para compreender as reais razões e a essência da agressão russa. O presidente Lula recebeu hoje o presidente da Romênia em Brasília e voltou a falar sobre a guerra da Ucrânia. Durante o almoço oferecido a Klaus Iohannis, Lula condenou a violação do território ucraniano pela Rússia e defendeu a criação de um grupo de países para negociar o fim do conflito. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. A sinalização ocorre no dia seguinte a críticas feitas pelo governo dos Estados Unidos e por lideranças da União Europeia à política externa brasileira. Na semana passada, Lula disse que os Estados Unidos e a Europa teriam parte da responsabilidade pelo conflito. Ontem, o governo brasileiro recebeu Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar os denunciados por participação nos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal prendeu hoje mais 13 pessoas supostamente envolvidas nos ataques. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais 7 estados. Em Goiás, os agentes prenderam o ex-comandante do Batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, a Rotam, Benito Franco. O coronel da Polícia Militar Goiana foi candidato nas eleições do ano passado e costumava fazer postagens polêmicas nas redes sociais. Ele já era alvo de um processo interno na corregedoria da corporação por ter gravado um vídeo em que dizia que o presidente Lula não tomaria posse. Também hoje, quando se completam 100 dias dos ataques, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o primeiro grupo denunciado pelo Ministério Público pela prática de vandalismo. As denúncias constam em 2 inquéritos abertos para identificar os autores intelectuais, incitadores e executores dos crimes. Os ministros analisam se os 100 acusados devem se tornar réus no processo. A análise do caso irá até o dia 24 no plenário virtual, onde os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte, sem a necessidade de explicação. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi o primeiro a votar. Para ele, os denunciados devem responder criminalmente pela depredação dos prédios públicos. A posição dele foi seguida pelo ministro Dias Toffoli. Nós vamos agora ao vivo a Salvador com a repórter Moema Bartira. Ela acompanha uma ocorrência grave. A notícia é de que há 2 sequestros acontecendo neste momento e com reféns. Olá, Moema, boa noite.
Boa noite, é isso mesmo. 2 sequestros simultâneos. Criminosos invadiram 2 casas aqui no bairro de Tancredo Neves. A operação policial começou uma operação a partir das 4 horas da tarde. 12 homens foram encontrados com fuzis e eles, na fuga, invadiram 2 casas. Agora a gente está acompanhando a negociação em uma dessas casas. Nessa casa que a gente pode ver, tem um adolescente, uma mulher e 2 crianças. Numa outra casa tem uma mulher grávida. A gente pode acompanhar agora, ao vivo, a polícia negociando com os sequestradores. A gente está na expectativa de que eles realmente desistam, que eles se entreguem. Muita gente envolvida, a população realmente muito nervosa. Os advogados dos bandidos chegaram também, já estão falando com eles pelo telefone. Eles pediram a presença da imprensa. A gente está acompanhando ao vivo essa situação dramática, 2 sequestros simultâneos aqui em Salvador. A gente vê toda essa movimentação do BOP também presente, a polícia militar e as pessoas. Aqui a gente pode acompanhar também os advogados dos bandidos também negociando. E isso tudo, por incrível que pareça, muita gente ficou sabendo através de lives. Os bandidos ficaram transmitindo os sequestros através das redes sociais. A gente vai se movimentando a pedido da polícia, claro, para a nossa própria segurança. E é isso, a gente vai continuar acompanhando essa situação dramática. Da terça-feira passada até hoje, 4 sequestros e agora 2 simultâneos. É com você. Obrigada, mãe. Uma prioridade para você. Ainda nesta edição, novas informações sobre os sequestros em Salvador. E também, estacionamento desaba em Nova York e deixa ao menos um morto e feridos. Quadrilha usa controle remoto do portão da garagem para invadir e roubar condomínio em São Paulo. Na série de reportagens especiais, você vai ver que os adolescentes passam 1/3 do dia na internet. Hoje tem o 2º capítulo da série Reis, A Conquista. A superprodução da Record TV mostra a história de Davi como você nunca viu. Pelo menos uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas depois que um estacionamento desabou em Nova York, nos Estados Unidos. Bombeiros foram enviados até o local, mas ainda há o risco do prédio inteiro cair. Testemunhas disseram ter ouvido gritos e visto carros sendo engolidos por uma cratera. De acordo com as autoridades, o 2º andar do estacionamento desabou sobre o primeiro. Em Jerusalém, 2 pessoas ficaram feridas num ataque a tiros. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproximou do carro onde estavam 2 israelenses e realizou os disparos. Em seguida, o homem fugiu. A polícia busca pelo atirador e não descarta a possibilidade de um ataque terrorista. Em São Paulo, moradores de um prédio de luxo acordaram aterrorizados sob a mira de armas. Criminosos invadiram o condomínio pela garagem, renderam quem chegava no local e fizeram um arrastão nos apartamentos sem despertar a desconfiança de vizinhos. Tudo isso logo cedo, pela manhã. Os criminosos se passaram por moradores e usaram 2 carros para entrar nesse condomínio. As imagens, gravadas de madrugada, mostram o momento em que os carros chegaram. Um homem dá cobertura do lado de fora e avisa sobre a movimentação. A quadrilha entra pela garagem sem levantar suspeita e pega os moradores de surpresa. Segundo a polícia, os criminosos abriram o portão da garagem com um controle remoto de um apartamento em reforma. Eram cerca de 10 homens armados. Os criminosos saíram dos carros aqui dentro do condomínio e renderam o porteiro. Mas nenhum deles subiu direto para os apartamentos. O grupo aguardou aqui embaixo e rendeu moradores e empregados que chegavam na portaria. Assim, os criminosos conseguiram invadir os apartamentos sem acordar os vizinhos. Eu fui acordado por volta de 6h30, 6:45, com um meliante me rendendo, eu dormindo de pijama, ele com a minha filha e ele com uma arma na minha cabeça. Gente, é horrível, é horrível. Você pensa na filha, na família, você não sabe o que pensar. A quadrilha invadiu pelo menos 10 apartamentos. Durante o assalto, os moradores rendidos eram mantidos no salão de festas que fica perto da portaria. Pouco a pouco, celulares, joias e dinheiro eram roubados. Pela experiência que eu tenho, pelas conversas, reuniões que a gente tem, é um crime encomendado e com fita dada por alguém, ou seja, com informação passada por alguém
do condomínio. O grupo fugiu 2 horas depois. Não carrego o celular para não passar por isso na rua. Então eu deixo o celular em casa e me pegaram em casa, dormindo, o que é pior. Olha, apesar de proibido, o estimulante conhecido como melzinho do amor é facilmente encontrado em bancas de comércio popular e também pela internet. Mas os médicos alertam para o alto risco à saúde de quem consome este tipo de produto. O anúncio é atraente. Mel com estimulantes sexuais. O consumo muitas vezes vem acompanhado de bebida alcoólica. O chamado melzinho do amor tem a venda proibida no Brasil. Na semana passada, a Polícia Civil de Campinas prendeu uma mulher que comercializava os sachês. Comprar, expor à venda, comercializar também caracteriza esse delito. A pena é de detenção de 1 a 3 anos. O produto não tem cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Análises em laboratório constataram que ele é feito de melaço de cana e estimulantes que aumentam o fluxo sanguíneo. Um risco à saúde de quem consome. Na composição dos produtos entram as substâncias tadalafila e sildenafila, 2 estimulantes usados no tratamento de impotência sexual, mas que devem ser vendidos e consumidos somente sob prescrição médica. O fato de consumir de forma indiscriminada faz com que tenha uma hipotensão severa, caindo os níveis de pressão arterial para quase zero. E o risco disso é a morte. Esta mulher vende, em média, 20 sachês por mês. Na embalagem constam substâncias naturais. Mas sem regulamentação, não há controle sobre a composição do melzinho do amor. Não há documentação alguma que comprove de fato que aquele produto funciona e que principalmente que é um produto seguro. Um suspeito de chefiar uma milícia foi morto pela polícia num apartamento de luxo no Rio de Janeiro. Com o grupo que ele comandava, a polícia encontrou um arsenal. Este ano, mais de 200 fuzis já foram apreendidos. Mais um arsenal foi retirado das mãos dos criminosos. 4 fuzis, 6 granadas, pistolas e armas de tiro esportivo adaptadas para matar. O armamento estava nas mãos de milicianos que atuam em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Com a operação de hoje, as forças de segurança do Rio já retiraram de circulação este ano 211 fuzis. O número é 56% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A maioria das armas foi recolhida pela Polícia Militar. É um número expressivo, um estado onde há a atuação de mais de 4 facções criminosas que atuam em grande disputa territorial. As armas apreendidas na Baixada Fluminense pertenciam a um grupo de milicianos chefiado por um sargento reformado do Exército. Ele vivia na cobertura desse prédio, de frente para o mar, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil tentou prendê-lo, mas ele reagiu e foi morto. José Carlos Ferreira Júnior era investigado por diversos homicídios na Baixada Fluminense. Em 2022, chegou a ser eleito vereador, mas teve a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral. Um suspeito que estava com o miliciano no condomínio foi preso. Estudos apontam que, atualmente, as milícias agem numa área equivalente a 10% de toda a extensão da região metropolitana do estado. A Polícia Federal explodiu 5 balsas numa operação contra a extração ilegal de ouro no rio Paraupebas, em Minas Gerais. 4 pessoas foram presas e uma pequena quantidade do metal precioso acabou apreendida. Em Brasília, 50 gaiolas com pássaros silvestres foram apreendidas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Agentes do IBAMA investigam supostas irregularidades na criação das aves. Os pássaros foram encaminhados para um centro de reabilitação de animais. Em depoimento, a ex-atleta Sandra Matias, que é investigada por agressões e injúria contra um entregador, afirmou ter sido vítima de homofobia. Ela negou que tenha sido motivada por racismo. Se condenada, Sandra pode pegar até 5 anos de prisão. O
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com bancos e representantes do setor financeiro para discutir a redução dos juros do cartão de crédito. Esse é um assunto para a nossa Patrícia Lages, que está de volta ao JR depois de justíssimas e merecidas férias. Olá, Paty, bom tê-la de volta. Qual a sua avaliação sobre essa novidade? Olha, a gente tem que ser cauteloso, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você de casa. Na verdade, os juros altos são consequência de vários fatores, por isso é preciso combater as causas. A proposta do governo é reduzir os juros do crédito rotativo para a pessoa física, que é quando se paga apenas parte da fatura do cartão. E o restante do valor é somado aos juros, que atualmente estão em 411% ao ano em média. Por exemplo, uma dívida de R$1.000 em 2 anos vai passar de 25 mil. Uma das causas das altas taxas é a falta de concorrência. No Brasil, o número de bancos ainda é pequeno. A inadimplência do consumidor também ajuda. No ano passado, chegou a quase 45%. Olha, Paty, para não pagar juros, basta não fazer o empréstimo, né? O crédito rotativo. Que dica você traz para nós? Pois é difícil conter a tentação, né, Cris? Mas olha, a gente vai dar algumas dicas aqui para você. Jamais use o cartão como uma extensão da renda. Defina um valor máximo mensal e não gaste além disso. Agora, se o orçamento apertar, busque linhas de crédito com juros mais baixos. E para quem já está inadimplente, consulte a lei do superendividamento, que pode facilitar as renegociações. Cris. Obrigada, Paty. Você vai ver a seguir novas informações sobre os 2 sequestros com reféns que acontecem neste momento ao mesmo tempo em Salvador. No Brasil, 41% do cigarro consumido vem do mercado clandestino. Como descobrir se o seu filho conversa com estranhos pela internet? Tem criminoso aplicando golpe em bate-papo sobre videogame. E logo depois do Jornal da Record tem o 2º capítulo da série Reis, A Conquista. A 6ª temporada conta a história de Davi. Não perca! Duas pessoas foram arrastadas pela enxurrada durante o temporal que atingiu São Paulo hoje. Este vídeo mostra quando uma mulher tenta se levantar em meio à correnteza. Neste outro, é possível ver um homem agarrado à traseira de um carro para não ser levado. Os dois foram resgatados por moradores e pelos bombeiros com ferimentos pelo corpo. A chuva de hoje também arrastou um carro e provocou 36 pontos de alagamento. Além de São Paulo, os temporais deixaram em estado de alerta cidades do Paraná e do Mato Grosso do Sul. A Lidiane Sayuri tem todas as informações. Oi, Lid, boa noite. A chuva continua na quarta-feira? Continua assim, Cris, mas ao longo do dia ela perde intensidade. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Um corredor de nuvens de norte a sul do país provocou essa chuvarada. Essa nebulosidade permanece firme nas próximas horas. Nesta quarta-feira, a frente fria que está entre os litorais do Paraná e de São Paulo se afasta para o oceano e a chuva enfraquece. Antes, a quantidade de água pode provocar transtornos e mudar a paisagem, com a possibilidade de chuva congelada nos pontos mais altos da Serra Catarinense. Nas áreas claras aqui do mapa, aí sim o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, faz até 29. Em Campo Grande, 25. Em João Pessoa e em Palmas, 31 e até 33 em Porto Velho. Na capital paulista, quarta-feira com sol, chuva e mínima invertida, ou seja, o dia começa mais quente e depois esfria. De manhã, 23 graus, à noite, 13. Vamos ao Tempo Delivery. Primeiro para a Miriam, que é de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos para lá. Oi, Miriam, tudo bem? Seguinte, nesta quarta-feira ainda chove pela manhã. À tarde, o tempo fica firme e faz até 25 graus. Na quinta e na sexta, nada de chuva, com máximas de 24 e de 27.
Agora é a vez do Renato de Chapecó, Santa Catarina. Renato, aqui na nossa tela. Boa noite, Renato. Olha, nos próximos dias o sol aparece mais para iluminar do que para esquentar, viu? Nesta quarta, mínima de 12 e máxima de 17. Agora, na quinta e na sexta, mínima de apenas 8 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. O Ministério Público de Goiás realizou hoje a segunda fase da operação contra a manipulação de resultados no futebol. 9 jogadores são investigados e pelo menos 6 partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado estão sob suspeita, inclusive jogos de Palmeiras e Santos. A operação aconteceu em 6 estados. Foram presos 3 suspeitos de aliciar jogadores. Na casa deles foram encontradas armas e até granadas. O esquema era simples. Apostadores subornavam jogadores profissionais para conseguir vencer apostas esportivas. Os valores oferecidos aos atletas variavam entre 50 e 100 mil reais. Era proposto que eles cometessem pênaltis, fizessem faltas e até assegurassem um número exato de escanteios. Nos sites de apostas, quanto mais eventos como esses o apostador acertar, maior é o valor pago. 6 partidas do Brasileirão do ano passado estão sob suspeita. Outros 5 jogos investigados são de campeonatos estaduais. Porque é crime tanto aquele jogador envolvido que solicita ou aceita vantagem indevida para promover qualquer alteração de evento, não só resultado em um evento, em uma partida esportiva, tanto ele pode responder por crime, quanto quem o alicia. O Ministério Público não divulgou os nomes dos jogadores que estariam envolvidos, mas já se sabe quem são 2 deles. Vitor Ramos, zagueiro na Chapecoense, e Igor Cariús, lateral do Sport. Os 2 clubes disseram em nota que são contra manipulações, mas que confiam na integridade dos atletas citados. Já a CBF não admitiu que tenha havido manipulação no Brasileirão, mas afirmou que interferências externas em jogos são uma epidemia global e que é preciso punir de forma exemplar os responsáveis. Nós não conseguimos contato com os jogadores Vitor Ramos, da Chapecoense, e Igor Cariús, do Sport. 2 suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de cargas de cigarros foram presos no Rio Grande do Sul. Um levantamento aponta que o comércio ilegal de cigarros representa 41% de todo o produto vendido no país. 2 homens foram presos hoje em uma operação da Polícia Civil em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Eles são suspeitos de participar do roubo de uma carga de cigarros avaliada em R$30 mil em novembro do ano passado. Esses criminosos têm se utilizado desse roubo de carga de cigarro efetivamente para conseguir se capitalizar e praticar outros crimes, capitalizar a organização criminosa. Em 2022, foram apreendidos cerca de 180 milhões de maços em todo o país. A maior parte contrabandeada de países vizinhos, como Argentina e Paraguai. A gente observa que esse transporte é sempre feito em caminhões ou também em carros pequenos. Eles vão variando, fica um pouco aqui no Rio Grande do Sul, mas também tem carga que sobe até Santa Catarina e Paraná. Segundo o relatório da Receita Federal, com base no ano de 2022, o cigarro ilegal se manteve em primeiro lugar no ranking de itens apreendidos no país, à frente até mesmo de produtos eletroeletrônicos. Foram mais de 3 bilhões de unidades retiradas das ruas. Os cigarros ilegais são quase a metade de todos os que são vendidos no Brasil. O mercado paralelo causa um prejuízo que impressiona. Mais de 8 bilhões de reais em tributos deixaram de ser arrecadados somente no ano passado. Além do prejuízo para a economia, um risco enorme para a saúde. É o pior dos mundos, só tem o preço que é mais em conta, mas é literalmente pagar para adoecer. Nós voltamos a falar sobre os 2 sequestros que acontecem neste momento em Salvador. A nossa colega repórter Moema Bartira acompanha. Olá, Moema, suas informações. É isso, boa noite mais uma vez. Está acontecendo agora a saída
dos sequestradores de uma das casas. O que aconteceu? Hoje, por volta de 4 horas da tarde, esses homens invadiram uma casa, nessa casa onde eles estavam, um adolescente, uma mulher e 2 crianças. 2 sequestros simultâneos aqui na comunidade do Correnu, no bairro de Tancredo Neves, Salvador. A gente está vendo a saída, eles desistiram, eles agora estão saindo. A polícia está seguindo para outra residência agora, viu, Celso? Eles estão indo lá para outra residência porque tem uma mulher grávida de 8 meses também sendo mantida de refém. O que aconteceu? Por volta de 4 horas da tarde, a polícia estava fazendo uma operação policial e aí eles foram vistos com fuzis, 12 homens. É com vocês, eu vou continuar por aqui, estou à disposição. Obrigada, Moema. Agora, a nossa série especial. As redes sociais e os videogames atraem tanto a atenção dos adolescentes que muitos passam mais de 8 horas por dia conectados. Além de provocar ansiedade, o exagero tem outro perigo. Criminosos que se passam por crianças para aplicar golpes. Na palma da mão, a chave para um mundo ainda em descobrimento. Você acha a internet um lugar perigoso? Achar, eu até que acho. Porém, eu acho ela divertida e legal. Em casa, mães em busca da mesma resposta. Como resgatar os adolescentes do mundo virtual. Vem conversar com a mãe, me conta como foi esse dia. Conta, foi assim. Pronto, volta lá pro celular. E meu filho provavelmente ele vai ter dor de cabeça e uma crise de ansiedade se não tiver o celular. O olho não quer sair da tela, nem para encontrar os amigos na vida real. Olha, conversa, é seu amigo, viu? É seu amigo direto online, você conversa. Parece que eles travam. Muitas vezes à madrugada, né, a gente acorda e aí eles estão ali, 1 da manhã, aí ela tá lá conectada. Ele tem um tempo assim muito grande na internet, isso me preocupa bastante. E as mães têm razão. Uma pesquisa constatou que o dia de um adolescente geralmente é dividido em 3 partes. 8 horas de sono, 8 horas e 39 minutos na internet e o que resta do tempo é usado para um monte de atividades super importantes. Ir para a escola, fazer a lição de casa, comer, tomar banho e, claro, conviver com a família. Um estudo canadense feito com quase 4.000 jovens de 12 a 16 anos apontou que o tempo excessivo em frente às telas está ligado ao aumento da ansiedade nessa faixa etária. Os pais, eles precisam chegar no coração desses filhos, acessar, mostrando a realidade dos sintomas, dizendo, olha, eu percebo que está se isolando, eu percebo a sua tristeza, eu percebo a sua angústia, a sua preocupação em excesso e quero, posso e devo ajudá-lo. O Luiz Felipe está na pré-adolescência, tem 11 anos e ama jogar na internet. Não consegue largar o controle? Não dá, porque é muito legal. Com a bola de futebol, ele não tem tanta habilidade, mas quando passa horas no quarto conectado aos games, vira um craque. E a tua mãe briga? Pouco. Na minha época, na verdade, eu percebi que é muito diferente, porque aqui é mais tecnológico, tem mais tecnologia, já deles não tinham. No universo dos jogos, adolescentes conversam com pessoas do outro lado da tela, conhecidas e anônimas. E aí mora o medo das mães. São grupos fechados de amigos, mas às vezes tem convidados que eu não conheço, né? E muitas vezes tem pessoas que se passam por crianças e são adultos, só para obter informação deles. Foi o que aconteceu com o Luiz Felipe. Numa das conversas online, ele puxou o papo com um desconhecido. Ele falou, ei, cara, você é muito bom. Você me passa a senha da sua conta pra eu te ajudar? Eu, ingênuo, passei. Ele tava com uma voz de criança, parecia ser uma criança. Mas a criança, na verdade, era um golpista disfarçado de jogador, para desespero da Alessandra, a mãe do Luiz Felipe.
Foi feito um BO, até por proteção dos dados do meu marido, porque tinha cartão, tinham 2 cartões. Era senha do meu marido, e-mail do meu marido, banco era do meu marido. A família percebeu o golpe a tempo de evitar que o criminoso roubasse dinheiro da conta. Tanto nessas salas de bate-papo, como em fóruns e redes sociais, os adolescentes têm acesso a postagens de conteúdo adulto com estímulo à violência e crimes. Outro motivo de preocupação em casa. Eu acho que o maior perigo está ali, naqueles filhos do quarto. Quando ele está trancado, com o celular na mão, com a luz apagada, você não sabe o que está acontecendo. Pais e filhos sempre enfrentaram o tal conflito de gerações. Mas com toda essa tecnologia, a distância é relativa. Pelo celular dá para monitorar o paradeiro dos filhos em qualquer lugar do planeta. Mas esse olhar de longe pode ser uma ilusão. Quem disse que os adolescentes se permitem ser localizados? Eu rastreio eles pelo celular. No celular dos dois tem o programa, né, que eu sei onde eles estão. Mas, às vezes, em alguns lugares, não pega. E alguns deles burlam o monitoramento abrindo mais de uma conta nas redes sociais. Uma para a família, outra para os amigos. Vive mudando de perfil pra gente não saber qual é o perfil dela. Faz isso muitas vezes. A ingenuidade é comum na pré-adolescência. No caso do Luiz Felipe, que conversou com um falso jogador de games, agora a atenção é reforçada no mundo virtual. E ele sonha com um futuro no mundo real. O que você aprendeu com essa lição? Que eu não posso confiar em qualquer pessoa. O que você espera da tua adolescência? Eu espero ser com muitos jogos e muitos estudos. Porque para ser um professor de matemática tem que ter muito estudo. Depois que a gente orientou, que a gente explicou, caiu em si que existe perigo. Não tem só gente do bem, existe gente do mal. Então esse alerta eu acho que é muito importante para os pais. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o 2º episódio da série Reis. E logo depois de Jesus, tem Cine Record especial com o filme Nada a Perder 2. Ótima noite para você. Boa noite.